vamos iniciar, né, a nossa reunião de alinhamento. Nessa reunião, eu vou esclarecer algumas coisas, ouvindo as minhas tutoras, né, algumas coisas, algumas informações que a gente passa lá nas orientações semanais, elas são, como eu posso dizer, um roteiro do que vocês vão seguir. Então, tem alguns elementos ali que eu não tenho como detalhar muito. Se eu detalhar muito, as orientações vão ficar extensas, tá? Por exemplo, no dia 15, nós temos o conselho, o trabalho coletivo. Nesse trabalho coletivo, lá nas orientações pedagógicas, aí sim, eu vou colocar um anexo lá e vou colocar detalhadamente o que vai acontecer, tá? É bem tranquilo esse trabalho coletivo, né, do que está previsto. As tutoras de vocês provavelmente já falaram algo, né? A professora Márcia também falou, né, lá na live dela. Então, nessa semana, eu já vou enviar para vocês as orientações de trabalho coletivo, porque aí vocês já vão se organizando, tá? Com antecedência. Aqui eu começo, então, com a mensagem, né, inicial de reflexão. Então, unice é um bom começo. Manter a união é um progresso. E trabalhar em conjunto é a vitória, né? Uma citação aí de Ford. Então, quando a gente faz aquele grupo lá dos coordenadores pedagógicos, é para que a gente possa nos unir, né? E aqui na ACRE, como eu digo sempre, quando eu vou nas escolas, eu sou o coordenador pedagógico da ACRE, né? Se a ACRE fosse uma escola, né? A gente é uma grande escola, então eu teria a função de coordenador pedagógico. Então, aquilo que vocês, né, alinham aí na escola, né? Eu faço aqui na ACRE, para chegar até vocês. Da mesma forma que a professora Enicleia é a diretora dessa escola, assim como os gestores que estão aí à frente do trabalho. Então, aqui como pauta, o que eu coloquei? Então, a primeira coisa, o simulado Revisa. Segunda coisa, Revisa Goiás. A Maratona Revisa. Redação Nota 1000 e curso essencial. Tem alguns elementos aqui que eu vou falar que eu não coloquei diretamente em pauta, mas que é importante, né, para que possamos ter conhecimento e alinhamento, tá? A primeira coisa é a seguinte: tem algumas orientações que eu envio para vocês semanalmente, que são orientações da SEDUC. Então, como funciona? A Secretaria da Educação manda mensalmente para a gente orientações mensais. O que eu faço, então? Eu pego essas orientações mensais, eu olho para elas e vejo, nessa semana, o que é importante para a escola fazer. Aí a gente vai lá e coloca para vocês. Por isso que toda semana tem algumas coisas que se repetem. Por que se repetem? Porque elas precisam ser trabalhadas o tempo todo. E a gente tem algumas especificidades, que são aquilo que tem que acontecer dentro daquela semana, tá? Então, muda o quê? As especificidades da semana, mas eu mantenho para quê? Para garantir que algumas ações aconteçam. Uma das coisas que eu tinha colocado lá, né, nas orientações pedagógicas, que já tem 2 semanas, que foi o Revisa Online. E aí muita gente ficou em dúvida, né? E procurou as tutoras e falou: eu não estou entendendo, Luiz Carlos, o que está acontecendo, como acessar, não está dando certo. Então, o que acontece? A orientação da SEDUC foi, né? A gente vai ter o Revisa Online. Só que o que acontece? Esse Revisa Online, ele ainda não foi alimentado. Por isso que quando vocês entram lá, né, os estudantes entram lá na conta, né, na conta educacional, né, o Google Educacional, quando eu entro lá no Classroom, eu não encontro nada, uma pasta vazia, tá? Então, na orientação da semana que vem, por exemplo, não vou enviar. Não vou enviar por quê? Porque ainda não está disponível, tá? Então, eu coloquei na esperança de ter material. Então, assim, olha, em relação ao Revisa Online e as pílulas, vocês ficam tranquilos, tá? Então, não consegui acessar, é o problema? Quando estiver disponível, aí eu sinalizo para vocês, e aí vocês, não, agora vai funcionar e a gente vai começar a trabalhar, tá? Aí, olha só, nós fizemos lá o simulado. Nós tivemos, no primeiro momento, né, a análise da avaliação diagnóstica, e agora nós temos, então, os resultados do simulado.
O que é interessante lá no simulado para a gente é que lá eu tenho ciências da natureza, né, resultados de ciência da natureza, e o simulado aconteceu depois da avaliação diagnóstica. Então, eu tenho como comparar se da avaliação diagnóstica até o simulado a gente teve crescimento ou não. Eu não sei se vocês fizeram esse exercício, se não, é importante fazer. Peguem a avaliação diagnóstica, peguem a avaliação do simulado e comparem essa avaliação. Vocês vão ver que a avaliação do simulado, a linguagem, ela está um pouco mais simples que na avaliação diagnóstica, que é uma das coisas que a gente pode avaliar também. Será que foi a questão da linguagem utilizada na avaliação que levou, né, a ter um resultado diferente? O nível das questões para meu estudante que está lá na escola, a mesma coisa, né? E aí, esses resultados do Simula, eles estão lá dentro do CIAP. Então, quando eu abro lá o CIAP, aí abri lá, né? Lá na minha escola. Aí, olha só, eu tenho lá na última coluna relatórios. Aí, o que que eu vou fazer? Dentro de relatórios, lá no final aparece assim: consulta de desempenho aluno, avaliação, consulta de desempenho de ciclos, avaliação. Então, são duas coisas. Eu tenho como conseguir acesso do estudante, e aí eu tenho um relatório, né, para cada um dos estudantes, e eu tenho um relatório geral. Então, eu sou gestor, no primeiro momento, a consulta de ciclo é importante para mim, porque aí eu tenho como ver, né, como foi a minha escola. Para a coordenação também. Mas aí nós precisamos avançar e fazer o acompanhamento dos estudantes. A ideia nossa é a seguinte: é que você sente, aí a gente precisa organizar na escola, né? Um movimento de forma que eu sente com cada estudante, né? Então, a Suelma, por exemplo, a Suelma vai lá, organiza com seus coordenadores, e aí a gente monta um plantão. Aí eu não sei se com os professores, entende? E eu tenho 4 computadores disponíveis, por exemplo. A gente chama esses meninos, abre a avaliação para ele e faz a leitura com ele. Porque eu acho importante, sabe, a gente fazer esse movimento para mostrar para ele como ele se sente nessa avaliação. E aí a gente consegue fazer aquele trabalho tete a tete. Tá vendo? Ó, você não foi tão bem, né? Vamos melhorar. Ou estudante, eu estive numa escola, nessa semana eu estive lá no Jornalista. E aí a gente abriu lá os resultados, aí viu, por exemplo, um estudante que ele estava acima da rede, acima do estado. Então, matemática, por exemplo, o menino acertou 60% das questões. Então, esse menino, a gente merece ir lá e, olha, é isso aí, vamos lá, né? Da mesma forma que aquele menino que foi muito ruim, a gente para ele, né? Para que ele possa crescer. Então, nós temos aí essas duas abas. Aí, o que acontece? Se eu acessar a aba aluno, acessei lá a aba aluno. Aí, aqui eu selecionei uma escola, tá? Então, quando eu abro lá, aí aqui tem as opções, aí eu vou na última, que é o Revisa Goiás, tá? Então, são várias opções quando você coloca lá o tipo de avaliação. No nosso caso, é o Revisa. Selecionei Revisa. Aí a gente precisa preencher esses campos. Isso que dá um pouquinho mais de trabalho. No meu caso, quando eu coloco escola aqui, eu creio que vocês não vão ter esse campo, porque já é escola direto. O meu acesso é um acesso de todas as escolas, então eu visualizo tudo, aí eu preciso filtrar. Eu peguei aqui uma escola, tá? Aí eu coloquei o ano, o semestre, o ciclo é 1, tá? A série aqui, né? Se você tem nono e terceira série, você seleciona a turma, e aí turno tal, e aqui embaixo vai aparecer, né, onde tem alunos, vai aparecer aqui embaixo a listagem dos estudantes. E aí você tem, né, todos os estudantes que fizeram lá o simulado. Aí, olha só, peguei lá o estudante. Aqui, né, só reforçando que a gente vai lá no Revisa Goiás. Quando eu acesso, seleciono o estudante, aí vai aparecer lá embaixo para mim o boletim dele. Então, eu vou ter um boletim de desempenho. Aí a gente tem como verificar com o menino, olha só, quais foram as questões que ele acertou ou errou. E lá ao final, né, desse boletim, olha só, eu tenho a quantidade de acertos e erros em cada um dos componentes curriculares. Então, eu consigo abrir com o estudante e mostrar como está o desempenho dele.
Aí aqui, olha só, eu tenho duas abas. Eu tenho a aba de resultado e tenho a aba de gráfico. O que a gente faz, então? O resultado aparece, então, né, o gabarito lá, o cartão respostas do menino, né, com certos e errados. Quando eu vou em gráficos, que isso aqui eu acho muito bacana, ele vai me mostrar o seguinte, ele vai me mostrar, ele vai relacionar o estudante com instâncias. Então, a primeira aparece assim, ó, turma. O que isso está dizendo? Ele está me mostrando qual foi o desempenho do estudante em relação à sua turma. E o estudante, para mim, é sempre o azul, tá? Então, esse estudante, por exemplo, que eu peguei aqui, olha, ele teve 30% de acerto em ciências da natureza. E a turma dele teve 49,52%. Então, ele está um pouco abaixo da turma. Quando eu olho lá a língua portuguesa, ele teve 33,33% de acertos. A turma, 57,97%. Em matemática, ele teve 26,67% de acerto e a turma dele 34,29%. Ou seja, esse é um estudante de atenção, né, gente? Porque ele está abaixo da turma dele. Aí, quando eu comparo ele com a escola, aí a comparação com a escola é a seguinte: se a minha escola tem 5 turmas de terceira série, por exemplo, ele vai juntar essas turmas, vai gerar uma média dessas turmas, e com a média dessas turmas, né, aí eu comparo o estudante com a escola, tá? Então, aqui eu tenho a comparação do estudante com a escola. Aí depois eu tenho a comparação, quando a gente desce, estudante dentro do município. Como ele está em relação ao município? Estudante em relação à CRE Goiânia. No nosso caso, o município coincide com a CRE, né? Porque o município de Goiânia é a CRE Goiânia. Mas nós temos coordenações regionais que englobam vários municípios, né? Aí a gente compara lá com os municípios nesses casos de outras regionais. E depois a gente tem um estudante em relação à rede. Então, em relação ao estado todo, qual a colocação do estudante, né? Então, isso é bacana, a gente mostrar para ele como ele está, né? Qual é o desenvolvimento dele em relação aos seus colegas, em relação à escola, em relação à coordenação e ao estado, né? E aí, de repente, a gente tem estudantes assim que estão muito acima do estado, né? Então, oh, bacana, né? A gente motiva esses meninos. E esses que estão muito além, né? A gente já pode fazer um convite para que eles sejam, né, monitores na escola. Então, isso é fundamental, gente. Não dá para a gente pegar e somente. É claro que a gente tem um trabalho, né? Vocês devem ter retomado o simulado, corrigido com os estudantes, né? Orientado os professores a fazerem a correção dos estudantes. Só que a gente precisa sentar com cada estudante, mostrar a situação dele. É um tempo que demanda isso? É, mas os resultados eles são muito bons, né? Quando a gente faz isso, porque a gente mostra para ele, né, a contribuição dele nesses resultados. Aí quando eu entro lá em ciclo, quando eu seleciono ciclo, aí eu vou colocar também o Revisa Goiás, né? Aí lá embaixo vai aparecer os componentes que foram avaliados, na verdade as áreas, né? Que foram avaliadas. Língua portuguesa e ciência da natureza é uma área, né? Língua portuguesa e matemática. Então, aqui eu seleciono o que eu quero ver, tá? Aqui eu estou vendo por escola, tá? Geral. Quando eu faço isso, olha só, eu selecionei aqui, se eu não me engano, foi matemática. Então, nessa escola, nós tivemos lá 29 estudantes que realizaram, tá? E, quer dizer, total de 29 estudantes, somente 19 fizeram a avaliação. Aí, olha só, é um ponto de atenção para mim, que é assim, se isso fosse avaliação externa, eu tenho 29 estudantes, só 19 fizeram, né? Já não me dá um resultado aí, eu já não teria, por exemplo, os 85% necessário da turma. Então, minha escola nem seria aferida. Então, já é um ponto de atenção aí, né? Um sinalizador nosso. Nós tivemos aí um percentual de 65,52%, então é baixo, né? E aí a porcentagem da turma nesse componente, 22,81% de acerto. Aí aqui a gente observa, olha só, de 29 estudantes, só 19 fizeram. Primeiro ponto de atenção.
Segundo ponto de atenção, desses 19 que fizeram, que a gente pensa assim, não, os 19 que fizeram são, né, os melhores estudantes. Eles só acertaram 22,81% da avaliação. E onde estão esses estudantes? Olha, 12 estudantes estão no nível abaixo do básico, ou seja, eles acertaram menos de 24% da prova. E aí, 7 estudantes, né, estão no nível básico, que acertaram entre 25% e 49% de acerto. Só que esses 7 estudantes, né, básicos, eles não garantiram que a turma ficasse com percentual grande, porque a gente tem uma grande quantidade ali abaixo do básico. Por isso que nós precisamos trabalhar no sentido de recuperar a aprendizagem desses estudantes abaixo do básico. Vocês viram como abaixo do básico derruba o resultado? Então, tem muito abaixo do básico, vai derrubar o resultado. Então, não adianta eu olhar para os estudantes bons, achando que esses estudantes vão o resultado da escola. Não vai. Porque se eu tenho um gargalo muito grande lá embaixo, esses estudantes aqui abaixo do básico, eles derrubam o resultado da escola. Nesse caso dessa escola aqui, nós vamos ter um outro simulado. A ideia é o quê? Na próxima avaliação, eu tenho 2 desafios. Primeiro desafio é levar a quantidade de estudantes que vão fazer o simulado no dia. Segundo desafio é a gente conseguir desenvolver o trabalho de forma que esses 12 estudantes que estão abaixo do básico virem, sei lá, 2, 3, né? Se a gente conseguir fazer isso, meu resultado lá em cima, olha, ele vai alterar. Se eu só trabalhar com esses 2 aqui, olha, ele já consegue ir de 25% a 49% de acerto, né, da avaliação. E se eu conseguir elevar esses estudantes para o proficiente, a gente já consegue avançar aí, olha só, em no mínimo 50%. Por isso que a gente precisa trabalhar com os estudantes no básico, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que são 2 leituras que a gente faz. Quando eu pego a questão do estudante, eu faço a devolutiva com cada um dos estudantes e mostrando para eles como eles se saíram em relação à rede, e aí eu vou entender o que aconteceu com ele nessa prova, que é muito importante para a gente. E a segunda coisa, a segunda análise é ciclo, e aí na reunião gerencial, né, de vocês, semanal, façam essa análise, tá? De como está a escola e tentem identificar quem são esses estudantes aí, porque a gente precisa, né, propor um trabalho bem direcionado para a gente elevar, né, essa aprendizagem dos estudantes. Certinho? Aí, olha só. Segunda coisa, eu tenho esse movimento, né? Mas esse simulado, e daqui a pouco a avaliação diagnóstica, ela se baseia em quê? Ela se baseia nos descritores críticos, não é isso? Os descritores críticos que eu tenho, que a gente vai trabalhando e tentando superá-los. Quando eu pego a matriz lá de descritores, a gente observa o seguinte, que quando eu olho para a prova, tem alguns descritores barra habilidades que não constam lá na matriz do Saego. Por quê? Porque lá nos descritores, como, né, eu precisava, por exemplo, detalhar melhor e saber melhor onde estavam os estudantes, essa matriz de descritores ela foi desmembrada, né? Isso foi falado com a equipe de formadores lá da NURED, né? Da CEPFO na live que vocês tiveram com a professora Márcia. Então, foi desmembrado. Então, o descritor ele virou 5, 6, porque aí eu tenho uma gradação. E é uma coisa que a gente precisa pensar. Quando a gente, 2, 3 anos atrás, estávamos falando em gradação e nós estudamos taxonomia de Bloom, eu vejo que as aprendizagens que nós temos, elas são complementares. Eu não posso esquecer uma coisa, aquilo foi a modinha de Bloom, agora é outra coisa. Não, não é, tá? Então, a gente precisa pensar em gradação. Às vezes, na sala de aula, o professor está trabalhando com aquele descritor crítico do estudante. Só que o nível de gradação não equivale ao nível que se encontra o estudante. Porque, às vezes, o estudante está lá no nível reconhecer, e aí eu estou cobrando avaliar.
Aí a avaliar está lá no nível alto e o menino só consegue reconhecer. Estou trabalhando desse... Estou. Estou atingindo o estudante? Não. Por quê? Porque o estudante não está naquele nível, tá? Por isso que é importante a gente fazer, né, esse trabalho de reagrupamento dos estudantes. Porque no reagrupamento, aí sim, eu vou trabalhar o mesmo descritor, só que em níveis diferentes, de modo que esses meninos consigam avançar. Se a gente não fizer esse trabalho, a gente não vai conseguir resultado, tá? A gente não vai conseguir resultado de aprendizagem. O que eu vejo sempre é o seguinte: as avaliações que nós vamos fazer externas é consequência do nosso trabalho, é um coroamento do trabalho. O que a avaliação externa me indica é o seguinte: é o quão meu estudante aprendeu nesse período, né? E qual é a devolutiva que ele está dando disso, tá? E eu sei que a gente rala tanto, né? Trabalha tanto, e é desgastante, e a gente quer que os resultados sejam bons, porque o trabalho está sendo feito, né? E aí, quando a gente fala isso tudo, está alinhado, né, às avaliações diagnósticas, simulado um trabalho orientado da SEDUC, que é o Revisa. Então, o Revisa é algo que já faz parte, mas precisa continuar fazendo parte da agenda de vocês. Aí a gente tem professores que dizem assim: eu tenho ali os cortes temporais, eu tenho ali, né, um documento curricular que me diz o que eu preciso trabalhar. Só que acontece o seguinte: se a gente não conseguir avançar na aprendizagem, se a gente não conseguir resolver essas questões lá dos estudantes abaixo do básico, não adianta eu fechar conteúdo no final do ano, porque o estudante não vai ter aprendido. E eu vejo que o nosso objetivo é o quê? É o estudante aprender. É o estudante sair lá da aula, sair na semana, nossa, o quanto eu aprendi. Isso aqui eu não sabia, agora eu sei. É diferente de, né, o estudante ficar, né, vendo várias coisas e no final aquilo não fazer sentido para ele, né? Então a gente precisa que eles, né, aprendam e para isso a gente precisa saber quais os níveis que eles se encontram. Lá, quando a gente falou do material do Revisa, foi pedido, né, para vocês retomarem, porque como os meninos não dominaram, principalmente matemática, as atividades previstas ali, então foi orientado que retomasse aquelas habilidades barra descritores. Bacana. Tivemos casos de professores, tá, em que pegaram o material do Revisa e simplesmente pediram para os estudantes transcrever para o caderno. Tinha estudante fazendo cópia do Revisa. Gente, não é essa a intenção. A gente tem que se livrar dessas cópias. Por isso que a observação de aulas, ela é fundamental, porque é lá na observação de aulas que você vai perceber qual é a metodologia usada, se está usando ou não, o que está acontecendo ali, que a partir dessa observação a gente vai poder direcionar o trabalho do professor, tá? Então, assim, a ideia é tirar cópia desse material para o estudante. A escola não tem condição, não, Luiz Carlos, tirar a cópia. Dentro do Drive, eu tenho lá material do estudante, material do professor e slides. Então, a aula já está em slide. Então, se eu não consigo xerocopiar tudo, eu posso projetar, ministrar a aula e trabalhar com os meninos ali, tá? Agora, a gente pegar uma lista enorme, colocar menino para fazer cópia, a gente está perdendo tempo, a gente não está ganhando nada com isso. E nós precisamos orientar no sentido de banir tal procedimento, tá? Então, não é isso, tá? Não é para fazer isso. Aí, olha só, eu tenho o material do Drive. E aí, só retomando algumas coisas. Lá nas escolas integrais, né, de tempo integral, nós trabalhamos o material em Estudo Orientado 2. Como eu trabalho isso? Eu trabalho com a resolução das questões, porque quem vai ministrar a aula referente ao material são os professores de língua portuguesa e matemática que nas suas aulas, tá?
Quem faz a resolução de atividade? Professor de português e matemática. A não ser que na minha escola eu tenha lá professor de EO2, é o professor de matemática, é o professor de português. Aí ele tem como fazer isso? Tem. Pode, pode, mas caso contrário, não, tá? Então, o professor que está ministrando aula lá na base, ele precisa trabalhar esse material. Aí eu tenho corte temporal e tenho material do Revisa. Então, a ideia é o quê? É vocês articularem com eles de forma que eles consigam conciliar as duas coisas. Eu não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, a gente trabalhava lá a matemática, isso aconteceu no fundamental. A matemática tem 4 eixos, tem números e operações, tratamento da informação, e aí o que era feito? Cada dia da semana era trabalhado com um, né, desses eixos lá da matemática, de forma que a gente conseguisse trabalhar todos eles ao final. Então, eu posso pensar, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 6 aulas de matemática. Eu posso pegar 2 aulas de matemática da semana para trabalhar o Revisa. A aula para eu retomar as aprendizagens dos conhecimentos, explicar, e a outra aula para eu corrigir exercício. E eu continuo trabalhando lá com, né, os objetos de conhecimento do corte temporal. Quando eu falo lá no ensino fundamental das escolas que não são integrais, né, as militares, né, as escolas padrão, então a gente faz isso nas aulas de estudo orientado. Então, tem aula de estudo orientado lá no 9º ano, eu vou trabalhar com Revisa, Goiás. Lá no Fundamental Parcial, os professores têm 7 aulas, né, de fundamental. Então, eu vou também reservar pelo menos 2 aulas na semana para trabalhar com essas habilidades. É importantíssimo fazer isso. E lá no ensino médio, nós temos as aulas de eletiva, né? Os ensino médio padrão, porque lá nas escolas, né, tempo integral, a gente consegue fazer isso lá no estudo orientado, né? Então, nas escolas de ensino médio padrão, então, eu vou usar as eletivas dirigidas, né? Que ali eu tenho produção textual, eu tenho aula, né, de tópicos de matemática, eu tenho outras coisas lá. Então, vamos utilizar para resolução do material. Outra coisa, gente, material do Revisa não é de casa, não é pegar o material e mandar para casa. Não é para fazer isso. Esse material é para ser trabalhado na escola, sob a supervisão de vocês, porque vocês vão poder depois, né, acompanhar o trabalho do professor, acompanhar o trabalho do aluno, e depois, quando vocês receberem o resultado igual agora do simulado, aí vocês já têm uma visão da sala de aula, você já tem uma visão do trabalho que é realizado pelo professor, e aí você vai, com esse olhar, avaliar os resultados. E faz sentido. A partir do momento que eu sei o que está sendo feito na sala. Se eu não sei o que está sendo feito na sala, aquilo só são números para mim, tá? E aí, sempre na concepção de reagrupamentos. Eu tenho escola, por exemplo, que está fazendo o seguinte, né? São várias escolas que eu recebi relato, onde é feito parada, aí tem escola que está fazendo isso semanalmente, tem escola fazendo isso quinzenalmente. Faz uma parada na escola. Aí, nessa parada na escola, aí é reorganizada as turmas, né, por níveis, e aí o que é feito? Esses estudantes, então, eles são separados por níveis. Em cada nível, eu tenho atividades que os estudantes conseguem fazer. Se eu pegar, por exemplo, o Revisa, eu olho lá para o Revisa. O que que tem aqui de básico? O que que tem aqui abaixo do básico? A gente vai relacionando, sabe? O que tem de avançado? A gente separa as atividades do material e separa por grupos. Então, o professor ele não precisa criar coisas, porque essas coisas já existem, né? Então, assim, eu pego, tá? Olho para o material, o professor olha para o material, ele seleciona ali por níveis, e aí vai trabalhando os meninos por níveis. Aí o menino, em semanas, ele conseguiu fazer tudo aquilo daquele nível, eu trago ele para um outro nível, sabe? A gente pode trabalhar com a concepção de gamificação. Você está na etapa 1, você está na fase 1 do jogo.
Vamos ver se você consegue ultrapassar e ir para a fase 2. Aí os meninos ficam motivados para ir para a fase 2. Não, vamos agora para a fase 3. E cada uma dessas fases, alguns desafios dentro do material, sem inventar coisas, porque o material já está pronto, gente. Tá? E aí, olha só, esses materiais, quando você entra lá no Drive, é importante entrar sempre no Drive, tá? Entrei no Drive, lá aparece o período em que o material vai ser usado. Então, por exemplo, o material que está agora lá no Drive, quando vocês entram em maio, vai aparecer assim, ó, material disponível, né, de 8 a 19 de maio. Isso significa que o que está lá em maio, vocês vão começar no dia 8 e vai até o dia 19. Então, esse intervalo, vocês vão organizar dentro da escola, tá? Para que vocês possam trabalhar o material. Aí eu olho lá para o material. Olhando para o material, ele tem 3 aulas. Isso significa que de 8 a 19 tem 3 aulas. Só que 3 aulas não são 3 aulas de 50 minutos, são 3 aulas do material. Porque lá no material eu tenho o seguinte, eu tenho ali, eu fui do 9º ano. Lá no 9º ano, ele vai trabalhar, em uma das aulas, as figuras, vai trabalhar a geometria. Então, lá tem todo um referencial teórico. Então, aquele referencial teórico é a aula que o professor vai ministrar lá de matemática, por exemplo. Aí depois eu tenho a lista de exercícios. Aí a lista de exercício, eu já vou trabalhar em estudo orientado, ou lá nas dirigidas. Aí depois o professor, regente, né, do componente, ele vai fazer a correção. Aí eu fechei um ciclo, entende? De uma aula. Então, essa uma aula, ela se desdobra em 3 aulas, que é a aula que o professor vai explicar, a aula que o estudante vai fazer e a aula que a gente vai corrigir, tá? Então, às vezes, vocês veem 3 aulas, aquela aula não é uma aula de 50 minutos. Até mesmo o professor, regente, quando ele for retomar, né, esses conhecimentos, ou até mesmo explicar, porque tem casos lá que o menino nem viu mesmo, então ele vai levar pelo menos de 1 a 2 aulas fazendo isso, tá? Então, assim, são 3 aulas para esse período. Só que quando você abre e vai planejar, você vai ver que já tem um planejamento ali, olha, de várias aulas. Então, uma aula não é uma aula de 50 minutos. Essa uma aula, ela se desdobra no mínimo em 3 aulas, tá? Uma de estudo orientado e 2 lá de língua portuguesa e matemática. E dependendo do nível dos meninos, estudo orientado talvez leve até 2 aulas, pela quantidade de exercícios que tem lá e o nível que os meninos se encontram, né? Porque às vezes eles conseguem fazer, né? Só consegue fazer 2 questões, 3 questões. E é importante o seguinte, ele vai fazer na escola. A gente vai pedir para o professor para que o aluno não chute, simplesmente vai lá e chute. Não, esse estudante precisa resolver cada uma das questões. Por quê? Porque depois, quando ele resolveu cada uma das questões, mostrou ali as continhas que ele fez, né? Lá na língua portuguesa, o raciocínio que ele utilizou, aí quando a gente for fazer a correção da avaliação, a gente chama os meninos para ir lá, ou vai dialogando. Vem cá, a correção é essa. Ah, eu errei, mas qual foi o raciocínio que você utilizou? Que isso é importante, né? Aí o menino vai falar, não, eu fiz desse jeito. Ó, você tá vendo? Foi o sinal aqui. Ah, foi o sinal que eu errei. Ah, foi nessa etapa aqui, sabe? Então, isso é importante, tá? Não é fazer por fazer, né? A gente tem que associar. Lá na química, a gente tinha 2 disciplinas, que era assim, ó, química analítica qualitativa e quantitativa. A gente precisa de qualidade e quantidade para ter resultado. Não é só um monte de material, né, que não vai resolver nada. Então, a gente precisa da qualidade também, que é trabalhado, né, esse material. Aí, ontem, eu mandei para vocês uma planilha, muitos gestores, coordenadores já me mandaram, mas eu preciso desses dados de todos vocês. É uma planilha do Excel. Aí, nessa planilha do Excel, é um levantamento que a gente faz. Esse levantamento, ele é importantíssimo, porque ele vai me trazer 2 elementos. O primeiro, em relação à revisa, porque a gente vai ver a concepção do professor, e aí, quem está usando, quem não está usando? O que que esse material precisa para ser melhorado, por exemplo? Então, a gente tem contribuições para, né, que o material atinja, né, de forma mais eficaz e eficiente os nossos estudantes. E a segunda coisa lá, que ele traz para mim são a infrequência dos estudantes.
A gente precisa ter esses dados de frequência, porque eu pego e chamo um aluno lá para fazer a devolutiva do simulado. Aí, de repente, esse estudante, ele oscila nas aulas. Uma aula ele assiste, outra não, assiste ou não. Então, eu já sei que a causa raiz aí do baixo desempenho desse estudante é a oscilação na sua frequência. E aí a gente tem como trabalhar isso com ele e falar, você está vendo que você faltar toda semana, 2 vezes, sei lá, na semana, isso está dando impacto negativo, você não está acompanhando as aulas. Olha aqui o seu resultado. Olha o resultado dos seus colegas que vêm todo dia. Olha o seu resultado. Então, a gente já trabalha nesse sentido. Então, essa planilha vai ajudar o trabalho de vocês, porque vocês mapeiam, e eu preciso disso também, a Seduc precisa disso também, até mesmo para pensar em como ajudar vocês. Tá? Eu só posso ajudar alguém a partir do momento que eu sei que a pessoa sente, né? E aí, olha só, essa planilha no Excel, ela tem 2 abas. Então, a primeira aba, ela aparece assim, ó, Revisa Goiás Escola /CRE, né? Aí tem regional, unidade escolar, INEP. Esses dados aí, ó, esse verdinho, vocês não precisam preencher. A gente preenche. Porque como cada escola, ou preenche uma linha só com escola, porque cada escola vai mandar para a gente, então eu já vou saber qual é a escola, tá? E aí tá bem pequenininho, né? Aí eu ampliei aqui para a gente ver o que está falando. Então, olha só. A escola, professores, utiliza o material do Revisa? Aí lá tem na frente, sim ou não. Se a resposta for negativa, quantos professores justifiquem o não uso do material? É importante para a gente saber, né? A secretaria está produzindo material, está mandando material, e a ideia é que todos usem. Mas a gente precisa entender. Tem professor que não está usando. Por que não está usando? Né? Como a gente pode fazer para, né, ajudar para que ele use? Os professores têm dificuldade de usar material do Revisa Goiás, aí eles vão colocar. Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho professores, eu não sei se vocês acompanham isso. Lá no passado, a gente tinha assim, a matemática, nos livros didáticos, a gente usava, né? Costumava usar o livro didático, né? Esse livro todo. E os livros didáticos traziam geometria sempre no final do ano. Aí o que acontece? Aí ia trabalhando álgebra, ia trabalhando outras coisas, e geometria ficava para o final. Aí no final não via quase nada de geometria. Aí eu tinha professores, por exemplo, que não gostam de geometria, nem falava. Aí tinha outros professores que, assim, grande parte dos professores de matemática gostam de álgebra. Tem professor que não gosta de algumas coisas. Aí, o que eu não gosto, eu pulo. E eu pular pode ser que seja uma dificuldade minha, sabe? Às vezes eu tô com dificuldade, eu não aprendi bem determinadas coisas, e aí eu preciso, então, eu vou pular aquilo, porque eu não sei nem ensinar direito, porque eu nem aprendi direito. Aí, se eu identifico isso na rede, por exemplo, os professores têm dificuldade de trabalhar geometria. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai se aliar à CEPFO e falar, CEPFO, a gente precisa de um curso para os professores de metodologia de como trabalhar a geometria. Aí a CEPFO vai lá, a gente promove uma ação e a gente consegue os professores. Por isso que é importante, sabe, colocar as dificuldades. Porque, às vezes, a dificuldade de trabalhar o material é a dificuldade que eu tenho em lidar com algum objeto de conhecimento. Eu não sei ensinar aquilo de uma forma didática para o menino, né? Porque eu não aprendi a fazer isso. Ações desenvolvidas pela escola para viabilizar o uso do material do Revisa Goiás pelos professores. O que que a escola está fazendo? Os coordenadores estão conversando com eles, usando hora atividade para fazer isso. Então, vocês vão colocar que mobilização gestor, coordenador está fazendo para mobilizar o Revisa, tá? Aí aqui tem ações desenvolvidas pela CREA para viabilizar o uso do material Revisa Goiás pelas unidades. Isso aí vocês podem deixar em branco, tá? Porque aí a CREA vai responder. E depois, aí você, não, mas eu quero saber o que a CREA respondeu. Aí tá lá dentro do nosso ação da CREA, né? Que a gente tem ali algumas ações mobilizadoras em relação a isso. Aí depois os professores, escola, têm sugestões de mudança na elaboração do material Revisa Goiás enviado pela SEDUC. Aí é o momento de contribuições, porque o professor que está lá na linha de frente utilizando material, ele pode dizer, olha, isso está muito complexo. Olha, o nível
precisa melhorar. Olha, a gente precisa de uma gradação maior. Então, é o professor, né, e vocês vão falar para a gente o que precisa mudar para melhorar o material, tá? Por isso que é importante essa planilha. Ela traz a visão do que está acontecendo na escola, né? Como está sendo esse desenvolvimento e o que a escola propõe, né, para melhorar cada vez mais o material. Aí depois nós temos a segunda aba, né? Essa segunda aba que é de busca ativa, escola CRE, né? Porque a CRE vai começar a desenvolver ações para ajudar vocês na busca ativa desses estudantes. Só que a gente precisa saber quem são esses estudantes, né? Aqui, olha só para vocês terem ideia, se quem tem acesso às informações do SIG, por exemplo, é a Marilene. Se a Marilene for fazer esse mapeamento por escola, cada escola ela tem que entrar na escola, ela tem que filtrar turma por turma. Imagine, pensa na sua escola e pensa em pega a sua escola e multiplica por 100, né? É isso que a gente tem. Então, a gente tem 116 escolas para monitorar isso. E aí é um banco de dados para coordenação, né? Então, tem coisas aqui que aí a gente precisa, né, da parceria com a secretaria da escola, porque a secretaria da escola, né, tem dados ali que pode, né, nos ajudar. E tem muitas escolas que eu vejo, por exemplo, que fazem painel com o número de faltosos do dia, né? Então a gente precisa identificar quem são esses estudantes. Então o que vai aparecer ali? Nome do aluno com frequência flutuante. É aquele menino que aparece um dia, desaparece, aparece e desaparece, porque são esses estudantes que não estão tendo a sequência na aprendizagem. Ele perde uma aula de matemática, aí na aula seguinte o professor vai corrigir, mas ele não entendeu, ele perdeu a aula, ele nem sabe o que está fazendo ali. Ou às vezes perdeu a aula e vai para uma aula de EO. Aí vai fazer a lista, ele não consegue fazer a lista porque ele perdeu a aula, né? Então a gente precisa saber quem são esses estudantes com frequência flutuante. O motivo da falta do aluno, por que o aluno vai faltar? Então, eu, quanto professor, eu, quanto coordenador e gestor, eu preciso saber qual o motivo dessa falta do estudante. Porque às vezes tem caso que é saúde, às vezes tem caso que, sei lá, são problemas familiares, tem casos aí que é o estudante mesmo que não está querendo ir para a escola, né? E aí a gente tem como agir em determinados casos. Mas para você agir, você precisa saber o porquê que não está indo. Eu não posso ter o mesmo procedimento para todo mundo, concordam? Ações envolvidas pela escola para sanar o problema. O que a escola está fazendo em relação a isso? Aí, nessa coluna, ações envolvidas pela escola para resolver o problema, sanar o problema, se é a mesma ação para todos os estudantes, aí vocês podem mesclar a coluna e colocar a ação, tá? Aí pode mesclar ou colocar a mesma ação, uma vez só a ação. Aí não precisa repetir para todo mundo se for a mesma. Ou se vocês tiverem várias ações, mas para alguns estudantes é a mesma, aí você vai repetindo, tá? Coloque em bloquinho. Ações desenvolvidas pela regional, vocês não precisam preencher, que aí a regional também vai precisar se mobilizar no sentido de o que a regional pode fazer, né, para ajudar as escolas a reduzir, né, essa frequência flutuante. E sugestões de ações para a SEDUC. Isso aqui é importante, gente, porque essas planilhas de vocês, elas vão ser enviadas para a SEDUC. Então, a SEDUC vai ter lá, né, sugestões de vocês. Então, às vezes, tem coisas que a SEDUC poderia fazer, só que as pessoas não pensaram nisso, e vocês pensaram. E aí vocês vão colocar, olha, é necessário fazer isso, isso e isso. Aí a SEDUC vai avaliar e vai colocar também no plano de ação dela. Alguém perguntou aqui, Colemar, até que dia essa planilha deverá ser enviada? Olha, o mais breve possível, tá? Mais breve. E eu coloco aqui mais breve, eu vou dar um prazo até terça-feira, tá? Eu preciso dela. Mas já tem escola, quem já a gente me entrega logo, porque assim, eu preciso sistematizar, consolidar tudo, todas as escolas, e transformar numa planilha única, tá? O quanto antes, melhor para a gente. Porque como se trata de sugestões, de orientações, né? Então as coisas elas precisam ser mais ágeis, até mesmo para vocês terem um retorno disso, né, em tempo hábil.
Aí depois, a gente entra aqui na Maratona Revisa. A Maratona Revisa, ela é destinada para os estudantes da terceira série do ensino médio. Então, é a terceira série do integral, do militar, do parcial, tá? Então, todas as escolas que têm terceira série do ensino médio. Acho que sim. Eu tenho prova, então já muda. Então, olha só, as terceiras séries, tá? Todas as terceiras séries vão participar do Maratona. Ontem eu recebi o material. Esse material já está aqui, tá? Então, essa maratona, ela vai vir material impresso. Então, é um livrinho. Cleidomar já teve aqui, né, Cleidomar? Já pegou o material. Então, assim, todo mês vocês vão receber esse material, tá? Para os estudantes da terceira série. Eu não sei se o fundamental depois vai desenvolver alguma ação nesse sentido, tá? Mas a terceira série vai receber esse material. E aí eu tenho aulas de língua portuguesa e matemática dos descritores críticos e Enem. Então ele vai um pouco além. Então eu não vou ficar só nos descritores, eu vou trabalhar também com o Enem. Quando vocês receberem um material, né, um livrinho, eu inclusive já mandei o do professor por e-mail, né? O do professor não foi impresso, do estudante sim. É somente para o terceiro ano. Alguém perguntou aqui, Cristiano. Então, lá dentro do material do professor, ele já recebeu, tem questões do Enem. Então, a gente transcende, a gente não fica só lá no básico, não. A gente avança, né, no sentido de quais são as habilidades cobradas lá no Enem, associando isso aos nossos descritores críticos, de forma que os meninos consigam avançar. E aí, olha só, são 4 aulas, né, de cada componente. Então, lá tem 4 aulas de portuguesa, 4 aulas de matemática. Tá? E aí, uma aula por semana. Qual a ideia aqui? Eu sou professor de matemática da terceira série do ensino médio. Eu vou trabalhar com esse material. Esse material, pessoal, é de uso obrigatório. Vocês vão trabalhar com esse material. Então, olha só, terceira série, eu tenho 2 frentes. Isso é importante que fique claro. Eu tenho Revisa Goiás. O Revisa está trabalhando com descritores críticos. Eu vou fazer aquele movimento que eu mostrei para vocês anteriormente. E eu tenho Maratona Revisa. Maratona Revisa, todos os estudantes vão receber esse material impresso. Ele precisa ser trabalhado pelo professor. Ele não é um material para você mandar menino fazer em casa e corrigir. Não é essa a intenção. Ele tem que ser feito na escola. Professor de português e matemática. Eu vou fazer meu planejamento em cima desses materiais, tá? Então, não vou inventar nada mais, eu vou usar esses materiais. Eu vou usar o Revisa Goiás, que já estão lá as aulas, e eu vou usar o Maratona Revisa, tá? Aí eu tenho 4 aulas, né? Matemática são 4 aulas lá no ensino médio. Na terceira. Então, dessas 4 aulas, eu já sei que uma aula eu vou usar lá com o Revisa, porque eu vou ter que retomar, né, os conhecimentos. Depois eu vou ter que corrigir aquela lista e eu vou utilizar também a Maratona Revisa. Aí, olha só, tem que ser totalmente utilizado pela escola, tá? E aí, a nossa ideia também, tá? A ideia da SEDUC é a seguinte, é que sejam realizados aulões. Então, o que pode fazer? O Ricardo, lá no liceu, ele pode organizar um momento com os meninos da terceira série, né? E fazer um aulão com eles. Haja vista que o material tem questões do Enem. Então, eu posso fazer parada semanal, e nessa parada semanal eu faço aulão de português, aulão de matemática e trabalho com material. Aí o Cleidomar tem lá professores de língua portuguesa e matemática que cumprem hora atividade no contraturno. Eu posso combinar com o professor para ele dar um aulão no contraturno do material. Pode acontecer? Pode. Eu tenho professores, por exemplo, que estão organizando fazer aulão sábado. Eu posso usar esse material no aulão sábado? Pode. O que a gente não pode é não usar o material.
Aí, lá nas orientações semanais, eu tinha colocado que a gente vai ter uns aulões sábado, né? Começa dia 6 e assim vai, né? Sucessivamente, progressivamente. Qual a ideia desse aulão sábado, tá? A ideia inicial é a seguinte, por isso que eu não coloquei algumas pessoas, eu preciso de maiores informações. É porque eu precisava ter uma reunião de alinhamento para entender bem, para passar para vocês. Então, vamos supor que uma escola tenha lá um professor com 30 aulas. Vamos supor, Cleidomar, vou aproveitar você que está aí na tela. Você tem um professor lá de matemática muito bom, só que ele tem 30 aulas. E ele queria completar essas 40 aulas. Então, ele pode, tá? Pegar 2 aulas no sábado de aulão, e aí ele completa as 32 aulas, tá? E aí a gente faz o ajuste na modulação. Só que para isso acontecer, vocês têm que comunicar conosco. Então, onde eu tenho esse professor, tá? Que precisa completar o horário, ele tem disponibilidade disso, vocês informam para a gente. Aí a gente organiza um polo na sua escola, entende? Então, o polo vai funcionar de acordo com o que eu tenho. Então, eu não posso abrir polos, sendo que eu não tenho, eu não sei quais professores podem, né, ter essa disponibilidade. Então, até julho vai funcionar assim. Quando for em agosto, aí esses professores, eles vão receber hora extra, tá? Eles vão receber a mais por isso. No momento foi pensado em complementação de carga para aquelas pessoas, né, que precisam. Tá? Então, nas escolas parciais, a gente tem esse movimento. Lá do CEPIS, a alternativa que eu vejo é, a gente trabalha nas aulas dos professores, eu trabalho nos aulões. A gente faz aulão com os meninos, certo? E trabalha esse material. Vocês vão ver que o material está muito bacana, está bem estruturado, e a gente não pode perder, tá? Esse material aí de vista. Então, a partir da semana que vem, vamos trabalhar com esse material. Uma coisa que eu peço a vocês, que o pessoal, eu ouvi de algumas pessoas, eu concordo com elas, lá da Seduc. Todo dia, e se eu estiver mentindo, os gestores me falam aí, não, Luiz Carlos, você está faltando com a verdade. Todos os dias eu tenho pelo menos umas 10 fotos de escola mostrando merenda escolar. Olha meu lanche, olha que maravilha. Parece uma disputa de lanche. Um posta um pão de queijo, aí o outro posta um sanduíche, o outro posta uma outra coisa. Aí vai ser assim. Mas em relação ao pedagógico, né? Então, às vezes, eu estou desenvolvendo um monte de coisas bacanas, né, pedagógica, e não aparece, você não divulga. Então, por exemplo, Maratona Revisa. Os estudantes receberam lá o material, vocês vão entregar o material, tira a foto, faz uma postagem, marca lá a professora Fátima, marca lá o pessoal, marca no Red, que o pessoal que está produzindo material, eles gostam de ver que o material deles estão sendo utilizados, né? A gente gosta de ver que nosso trabalho está indo pela frente, tá? Então, marque a Nured, marque a Seduc, a professora Fátima, a Alessandra Almeida, tá? Marca esse pessoal. Fiz um aulão na minha escola. Nossa, que aulão bacana. Tira foto, faz postagem, manda isso. Porque, assim, o que acontece é, muita gente faz muita coisa boa, mas não divulga. E quando você divulga algo bacana, você motiva seus colegas a também fazer. É a mesma história do lanche. Você posta lá um pão de queijo, é outra coisa melhor, outro melhor, aí quer dizer, motiva as pessoas a progredir, né? Então é isso. Divulguem essas coisas, tá? A Valdivina está falando que Luiz faz um texto explicativo exclusivo sobre essa aula de sábado, complementação de carga horária e possibilidade extra do segundo semestre. Faço e mando para vocês, tá? Aí, olha só, quem vai acompanhar essas aulas, né, na escola precisa ser serviços gerais, lanche, dentre outras coisas, né? No primeiro momento, a gente precisa sentir como vai ser isso. Tá? Eu, por exemplo, quando eu era gestor, eu já promovi aulões lá na escola. E a gente já, em alguns momentos, combinava lanche comunitário e sempre funcionou. Mas, assim, cada escola tem sua realidade. Você tem que olhar para a sua realidade. A minha realidade é a seguinte: eu sou CEPI e eu vou fazer um aulão lá. Eu vou pegar, sei lá, pós-médio, eu vou pegar
enfim, um espaço lá na escola, da terceira série, vou fazer o aulão para os meninos, certo? Semanal, bacana. Eu sou parcial. Eu tenho um professor que tem disponibilidade de ministrar esse aulão e eu posso usar as horas de atividade dele. Ele já está aqui no contraturno, eu converso com ele, converso com os meninos e trago esses estudantes. O importante, gente, é, né, o máximo de estudante que está abaixo do básico participar desses movimentos aí, né? E como tem o Enem também, então esses meninos aí, o Enem já dá um gás neles, tá? Para que eles possam participar. Ah, eu tenho escola, por exemplo, a Fernanda, ela tinha colocado o plano de ação dela antes do Maratona Revisa de ter aula em sábado, e ela tinha combinado com os professores dela. Funciona a escola? Ah, pode acontecer? Bacana, tá? Então vocês vão ver a melhor forma de se organizar para que seja desenvolvido esse trabalho. O que não pode acontecer é, né, chegarmos em uma escola e esses livros estão lá jogados no canto, ou os meninos nem saber o que é essa maratona revisa, ou ficar passando para cá os meninos fazerem lá, tá? Então não é para fazer isso, tá? Aí, olha só, eu peguei lá o maratona. Então, quem está vindo aqui para a CRE pegar o material, aí nós estamos entregando uma ficha. O que é essa ficha? É um controle nosso para a gente saber quais são os estudantes que receberam esse material. Então, o Ricardo tem lá 2 turmas de terceira série. Aí vai tirar duas, aí ele tira mais uma cópia, tá, Ricardo? Aí você pega estudantes para anotar, né? Preenche cabeçalho, aí você carimba, assina. Depois vocês digitalizam, tá, no único documento e manda para mim, porque eu preciso prestar conta desse material para a Seduc, tá? Aí eu vou juntar tudo, abrir um processo SEI de todas as escolas e inserir essa ficha de recebimento, esse termo de recebimento dos estudantes, tá? Vocês vão, então, entregar o material para os meninos, pedem para assinar, tá? E aí vocês mandam nesse e-mail aí, tá? Do pedagógico. Aquelas escolas que têm ensino médio no noturno, né? Luiz Carlos, como fica? Esses materiais têm para os meninos também, tá? Então, quem tem lá o ensino médio noturno, que vai ter aquela mudança, né, toda, então esse material também tem para os estudantes no noturno. Um outro ponto, né, que eu reforço aqui com vocês é a redação nota 1000. Então, como vocês sabem, os meninos têm dificuldade em fazer redação, né? E a redação, ela é um dos fatores determinantes, né? Então, eu tenho estudantes que não conseguem fazer redação, aí nem adianta ele ter ido lá para o Enem, né? Se a redação foi zerada, né? Não adianta. Então, a gente precisa trabalhar a redação, precisa, tá? E aí, lá no CEPI já foi colocado que é dentro de pós-médio, né? Então, no pós-médio, eu vou trabalhar a redação nota 1000. Lá nas escolas parciais, eu vou organizar um espaço para trabalhar a redação. Tem algumas escolas que têm eletiva de produção textual, né, de redação, redação para o Enem. Eu vi isso em várias escolas. Então, vai trabalhar o redação nota 1000. Eu tenho produção textual, trabalho lá o redação nota 1000, tá? Não deixem de trabalhar com material. Hoje eu entrei no Drive e ele ainda está com material de abril. Daqui a pouco eles vão postar o material de maio, tá? Então aguardem um pouquinho que o material de maio vai estar lá. Mas eu não sei se todo mundo venceu os materiais, né? Também tem essa. Às vezes eu nem consegui terminar o material de abril, né? Uma outra coisa, tá, que eu quero esclarecer para vocês, e aí é para um grupo de escolas. Nós temos ali as escolas prioritárias, né? O que são escolas prioritárias? Escolas prioritárias são aquelas que, né? Como eu posso dizer, por um motivo ou outro, ela impacta nos resultados da regional, enfim. E aí nós temos vários critérios para a escola ser prioritária, ou escola de atenção, né? Para a escola ser de atenção, olha só, eu tenho escolas que têm muito aluno. Eu tenho 3 turnos cheios de aluno. Essa escola é de atenção? É. Por quê? Dependendo do caminhar pedagógico da escola, ela consegue derrubar os resultados da rede.
Eu tenho escolas, por exemplo, que eu tenho vulnerabilidade econômica e social. Essa escola é de atenção? É, porque as escolas que eu tenho vulnerabilidade, né, econômica, social, os meninos saem para trabalhar. E tem meninos que vão e não voltam, né? Possível evasão escolar é de atenção. Então, são vários critérios. Eu tenho escolas, por exemplo, que estão desabando nos resultados. É de escola de atenção? É escola de atenção, tá? Então, se você é uma escola de atenção, é por um desses motivos, tá? Ou é por conta da quantidade de alunos, da complexidade que é o seu público, fatores socioeconômicos, fator, né, de raça, gênero. Então, são vários, tá? Aí, olha só, para essas escolas, então, foi proposto um curso de formação para professores de português e matemática, né? E aí nós mandamos para as escolas. O que acontece é o seguinte, eu tenho escolas prioritárias, só que esse link foi rodando, e eu tive professores que não eram para fazer o curso, que se inscreveram no curso. O que acontece? Esse professor não vai conseguir acessar. Não era para ele estar lá, tá? Então, olha só, outra coisa, tá? Que está acontecendo. O professor foi lá e cadastrou. E a gente tentou cadastrar todo mundo, né? Inclusive a Joema ajudou nesse sentido do cadastro. Só que nós tivemos reclamação de muitas escolas que o meu professor se matriculou numa turma da qual, né, está no horário de aula dele. Então, não vai poder, tá? Porque eu não tenho que tirar o professor. Se os meninos estão ruins, né, na aula, aí eu tiro o professor da aula de matemática para ele fazer o curso, aí eu pioro a situação, né? Então, nesse caso dos professores, que o curso funciona no mesmo horário dele de aulas, ele também não vai conseguir mais fazer depois, tá? Porque vai ser bloqueado, porque a gente precisa priorizar a aula, né? E não tirar o professor de lá, porque é importante a formação, mas também é importante o andamento da escola. Porque às vezes eu tiro 2, 3 professores lá seu, aí já faltou mais 5 professores na escola, aí você tem quase todo mundo, né? E aí você tem que segurar a escola toda, tá? E o curso ele é feito no Google Classroom, tá? Então tem lá Google Sala de Aula, o professor entra lá e faz, né? Os encontros síncronos e assíncronos, né? Lá dentro do curso tem um conjunto de atividades. Só que aí, para a gente organizar tudinho direitinho, eu preciso então, olha só, que vocês façam isso para mim, tá? As escolas que têm professores, né, que estão lá inscritos no curso, que vocês sabem, tá? Então eu preciso do nome dos cursistas e curso e turno que eles ministram aula. Então, o professor Luiz, ele está na turma matutina, ele ministra aula matutina. Professor João, ele trabalha no turno matutino e ministra aula no vespertino. Eu preciso dessa informação, tá? Preciso saber o nome dele, que período ele ministra a aula e que período ele está fazendo o curso, tá? E eu preciso também do nome de quem não está realizando o curso, tá? Então, eu estou inscrito, mas eu não estou fazendo o curso. Ou eu nem estou inscrito. Eu preciso dessas informações para eu alinhar com o pessoal da CEPFOR, porque a gente precisa alinhar as pessoas dentro das turmas, né? E colocar as pessoas necessárias, porque tem pessoas ali que não era para fazer o curso e está fazendo. E tem gente que era para não está fazendo. E tem gente que não conseguiu uma turma no horário, né, do contraturno e entrou numa turma e não está fazendo o curso. Então a gente precisa entender isso, tá? Para passar essas orientações para que a gente possa, né, alinhar. Aí a Tatiana está perguntando aqui, né? Você vai mandar uma planilha para preenchermos? Eu vou fazer uma planilha, eu acho melhor. Eu faço uma planilha e eu coloco os campos direitinho e mando lá no grupo dos coordenadores pedagógicos, tá? Aí, gestores, eu estou mandando lá as coisas, tá? As informações, só me justificando, tá? No grupo dos coordenadores pedagógicos, por quê? Lá no grupo dos coordenadores pedagógicos é um grupo fechado. Então, em alguns momentos eu abro. Isso significa que as informações não são perdidas. E no grupo dos gestores é um grupo aberto e tem outros departamentos lá dentro e fica uma bagunça total. E quando eu passo para eles, a ideia é que
recebe a informação e já conversa com vocês, tá? E já alinha direto com vocês. Pessoas perguntavam se tem algum coordenador que não está participando. A Joema reforçou aqui o seguinte, né? Se tiver algum coordenador que não está nesse grupo, é importantíssimo, tá? Que ele esteja para que a gente alinhe, né, tudo direitinho lá. Então, não está, eu passei para as tutoras o link de acesso ao grupo, tá? Então, é só falar com sua tutora, que a tutora passa o link de acesso e você entra. Se algum gestor, tá, se quiser participar também do grupo, pode entrar, tá? Eu não tenho problema com isso, não. Então, às vezes, por exemplo, o Ricardo, não, eu quero participar desse grupo aí de coordenadores também, tá? Esteja à vontade. Inclusive, eu tenho alguns gestores que estão lá no grupo dos coordenadores pedagógicos, tá? Mas eu vejo que eles fazem, né, esse trabalho com vocês, né? Bem alinhado mesmo, né? Mesmo porque vocês têm reunião, né, toda segunda-feira, então as informações são todas alinhadas. A gente vai passar essa planilha. A Joema acabou de postar aqui no chat, tá? Uma lista de frequência. Então, depois eu preciso, tá? Que vocês preencham essa lista de frequência, para a gente ter o controle de quem participou aqui da reunião. A Joema vai colocar o link do grupo no chat, tá? Aí o coordenador que não tiver no grupo, aí pode entrar lá, tá? As meninas, eu tinha tirado elas, mas elas também podem entrar, as tutoras. As meninas já estão em tantos grupos, aí já fala, a Liliane olha assim, meu Deus, mas o grupo não. Mas estão também convidados. Esse grupo, ele é bem alinhadinho e a gente consegue fazer com que a informação chegue direitinho. Aí, olha só, um outro movimento, que é o seguinte, foi pedido que indiquemos, né, 20 escolas para participar do curso essencial, só que presencial. Então, nesse caso, não seria somente escolas, né, de atenção. Então, escolas que a gente achava que era importante. Nós entramos em contato com 20 escolas, né? Nós passamos essas informações. E as escolas, mas quando começa, onde é, como é isso? Então, o primeiro momento foi entrar em contato com vocês e falar que teria um curso, ok? Segundo momento agora, eles vão falar para nós onde vai ser e qual horário vai ser. O que eu sei é que vai ser um turno todo, só que é uma vez ao mês, tá? Então, o professor ele vai sair uma vez ao mês da escola para fazer o curso presencial. Esse curso presencial, ele vai tratar o quê? Ele vai tratar de metodologias de sala de aula, ele vai tratar de sequências didáticas, tá? E aí, a ideia é, o professor faz a formação, ele montou lá sua sequência didática, ele vai para a escola, ele vai aplicar aquilo que ele viu no curso. No mês seguinte, ele vai trocar informações, né, com os colegas ali. E aí traça novas estratégias, volta para a escola, vai lá, usa na prática e volta. E esse curso, ele, para os professores, né, indicados, ele tem uma certificação de 40 horas. Então, aquele curso que o professor faz lá, né, que ele precisa fazer, né, 40 horas a cada semestre, ele já vale. Esse curso já é válido. Então, o professor já, né, recebe aí as 40 horas. E aí a gente tem, né, lá no curso, ele tem algumas etapas, né, de avaliação. O estudante precisa ter 70% de presença no curso, senão ele não recebe certificação. Ele precisa desenvolver as atividades do curso, né? E tem uma avaliaçãozinha que ele faz em cada momento lá do curso, tá? Que ele está presente. Aí ele recebe a certificação. Então, se algum gestor, né, recebeu aí a mensagem ou e-mail sobre o curso essencial, então, tá? Nós não temos ainda, tá? Informações de lugares, tá? E data. Assim que tivermos, nós vamos entrar em contato com essas escolas e alinhar isso, tá? Creio que depois, com o progresso desse curso, eles vão abrindo para outras, né, possibilidades. Uma outra coisa, né, que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu vou começar algo, só que a gente vai começar isso com o fundamental. Depois a gente vê lá para o médio. Que é assim,
A gente está desenvolvendo um trabalho lá com, né, o Revisa, o Fundamental, aí tem as aulas programadas, mas enfim. Aí nós temos as avaliações diagnósticas. Só que essa avaliação diagnóstica, ela vai acontecer só em junho. E a gente não sabe o que está acontecendo. O menino está aprendendo ou não? Como está esse processo? Então, eu sentei com a professora Nicleia, aí eu pedi a autorização da professora Fátima, então já tem a autorização dela, tá? Só que eu vou começar primeiro com o nono ano. Aí depois, se o do ensino médio falar, não, eu quero também, a gente faz também, porque o ensino médio já tem a maratona revisa ali, né, para trabalhar. A ideia é a seguinte, é a gente pegar semanalmente, eu tenho lá o material do Revisa. O material do Revisa, ele me traz ali alguns descritores, habilidades a serem trabalhadas. Mas eu não sei se está trabalhando, não sei se os meninos estão aprendendo ou não. Então, a ideia é a gente fazer mini simulados. Mas, material tal. A minha ideia é a seguinte: é assim, ó. Eu mando para vocês, tá? Esse material, só que ele vai ser em slide. Porque aí eu não preciso tirar cópia de material, sabe? Nem nada. E aí os meninos respondem lá no cartão resposta e transcrevem isso para o Forms. Sabe? É uma coisa bem rápida. E uma coisa assim de 10 questões, 5 de português, 5 de matemática da semana. Porque aí eu vou dando feedback para vocês e vocês vão acompanhando se o menino está avançando ou não. Sabe? A gente precisa saber porque a gente esperar até lá em junho a avaliação, diagnóstico e ter o resultado, sei lá, sair lá em agosto é muito tempo. E se a gente conseguir monitorar isso, né, em tempos mais curtos, eu acho que é interessante. Então a gente vai começar com os nonos anos. Aí se eu falo, olha, Luiz Carlos, eu não quero trabalhar isso não. Aí depois vocês me falam, tá? No particular, não quero não. Mas eu acho que vai ser bacana. Eu não sei se vocês se lembram que lá em 2017, 17? Eu acho que foi 17. A gente fez uma maratona, né? Com os meninos e foi bem bacana. O resultado foi bom. Porque aí a gente vai, sabe, monitorando isso. Vocês não vão. O único trabalho que vocês vão ter é aplicar isso, os meninos preencherem e mandar para a gente. E a gente manda o feedback para vocês, tá? Porque a gente vai direcionando e orientando bem isso, tá? Esse trabalho. Eu acho que vai ser legal. Aí eu vou começar a partir da semana que vem, tá? A minha ideia é que esse material ele tenha assim, olha, dure mais ou menos uma aula por aí, sabe, para não demandar muito tempo da escola. E aí pode ser aplicado no horário que você organizar com o pessoal, tá? E aí a gente vai estar trabalhando duas coisas: os meninos estão acompanhando ou não. E a segunda coisa que é a seguinte, que a gente vai colocar o tempo de questão, sabe? A gente cronometrar o tempo, colocar assim, ó, 2 minutos para essa questão. Aí projeta. Aí o menino vai lá, resolve a questão, marca num cartãozinho, sabe, pequeno lá de resposta, de rascunho. A gente vai controlando o tempo, que foi uma das coisas que a gente percebeu na avaliação, né? Que muitos de vocês falaram que os estudantes concentravam o tempo num dado componente, né? Então, concentrava em língua portuguesa, chegava em matemática, já não tinha cabeça, aí a coisa degringolou, em alguns casos, tempo. Então, a gente precisa trabalhar tempo com os meninos, sabe? Lá no dia das avaliações, eu tenho o número de questões, tenho tempo. Então, a gente já trabalha, olha, 2 minutos para cada uma. Aí a gente vai trabalhando o tempo e a gente trabalha também se eles estão avançando ou não, tá? Na aprendizagem. E aí eu encerro, então, a minha fala. Eu espero que eu tenha contribuído aí com alguma coisa ou esclarecido. Uma proposta que eu quero fazer com vocês é a seguinte, só que não é engessado. É assim, ó. Hoje, por exemplo, pela manhã, a gente tem plantão de dúvida com a SUPEM, de 8 às 9. Então, tem dúvida? Entra lá no plantão e tira dúvida. Então, eu quero fazer um movimento assim também, com as coordenações. Deixar um dia da semana um plantão de dúvida. Aí, quem tiver dúvida, entra. Não é obrigatório, entende? O Vitor está com dúvida em alguma coisa. Ele vai lá, entra, e aí ele fala: Ó, Luiz Carlos, eu estou com dúvida disso e disso e disso. Eu posso esclarecer? Né? E a gente vai tirando essas dúvidas. Eu acho que alinha muito. Às vezes você recebeu as orientações, tem um ponto lá, ou alguma coisa, sei lá, que surgiu, tá? É claro que vocês têm aí as grandes parceiras tutoras, né? Mas às vezes, num momento, a tutora não está lá. E aí você precisa dessa dúvida. E a tutora está fazendo um N1, por exemplo, tá? Eu acho que facilita. Aí depois, se vocês acharem bacana, tá? Aí dá um joinha aí, ó. Aí a gente coloca. Aí eu vejo um dia,
bom para a gente fazer isso, né? Que atenda grande quantidade de pessoas, e aí a gente fica disponível. Aí não fica só eu, fica eu, Maria Luísa, Joema, fica o departamento todo aqui. Porque às vezes você precisa ver uma coisa com a Maria Luísa, aí a Maria Luísa já atende. Aí você precisa. Ah, falar nisso, Karina. Karina, vou aproveitar o momento e mostrar a nossa mais nova colaboradora do departamento, professora Karina. Bom dia, tudo bom? A professora Karina, ela está assumindo a mediação da inclusão, tá? Então, quando vocês virem a CRE, precisar de alguma coisa, a professora Karina agora responde pela pasta, tá? A professora Karina, ela já tem assim uma vasta experiência no ensino especial, né? Ela já foi diretora do NAE, né? Do NAAS, lá já trabalhou na SEDUC, na inclusão, no ensino especial, né? Ela é fonoaudióloga. Então, assim, é alguém que vai agregar muito à nossa equipe. Podem contar comigo, viu, gente? Obrigado, Karina. Então, é isso. Alguém está falando aí, excelente professora. Bacana.